Opa, espera aí. Um pouco para a esquerda, por favor. Sucesso. Tá bom. Esse aí é o tanque central de combustível. Muito bem, vamos marcar isso e trazê-lo para cima. O tanque se une ao mar de destroços empilhados no porto. Os investigadores o examinam detalhadamente à procura de qualquer evidência de que ele tenha explodido. Se ele tivesse explodido como o tanque do voo 800, ele estaria contorcido e enrolado. E o metal estaria dobrado para fora. Mas este tanque de combustível mostra um padrão diferente. Descobrimos que o tanque central de combustível estava relativamente intacto. E ele estava amassado para dentro. Ao contrário do tanque do voo da TWA, não há fuligem. Deveria haver se o combustível dentro dele tivesse inflamado. Então descartamos o tanque central de combustível como causa do acidente. Os destroços recuperados até então também forçaram os investigadores a abandonar outra teoria, a de que uma bomba teria derrubado o avião. Nenhum dos destroços mostrou qualquer evidência de fuligem ou até mesmo de uma explosão. O acidente da China Airlines não foi uma repetição do voo 800 da TWA, nem resultado da explosão de uma bomba. Os investigadores estão ficando sem pistas. Conforme mais destroços são identificados e recuperados, os investigadores encontram uma pista intrigante. Ela é descoberta quando examinam uma série de pequenos equalizadores de pressão do voo 611. Todos os jatos comerciais têm dezenas de equalizadores de pressão semelhantes a este, próximo ao piso. Essencialmente são válvulas de escape de pressão, válvulas de equalização rápida de pressão. E só há uma razão para elas se abrirem. Se o compartimento de carga abaixo dos passageiros tivesse repentinamente se despressurizado, o ar pressurizado acima teria exercido tamanha força sobre o piso que ele cederia e danificaria controles vitais de voo. Foi exatamente o que aconteceu com o voo da Turkish Airlines em 1974. Os pilotos não conseguiram controlar o avião depois que a porta do compartimento de carga se abriu. Perdemos o controle! Se o piso daquele voo não tivesse afundado, os pilotos poderiam ter salvo o avião. Depois desse acidente, a NTSB recomendou aos fabricantes que instalassem muito mais válvulas de equalização entre os pisos de cima e de baixo dos aviões de passageiros. Se houver uma despressurização no compartimento de carga, válvulas de equalização se abrirão automaticamente e ajustarão a pressão sobre o piso. Havia 65 válvulas de equalização no voo da China Airlines. 19 delas foram resgatadas do oceano. 4 das válvulas recuperadas estavam abertas. Isso revela aos investigadores que houve uma perda de pressão repentina abaixo da cabine de passageiros. Mas não revela o que a causou. Com as válvulas de equalização, os investigadores ficam mais próximos da solução do mistério desse acidente. Mas é apenas uma pequena peça de um quebra-cabeça bem maior. Há centenas de pedaços de destroços a serem examinados. Kei Young agora se pergunta se alguns desses pedaços poderão revelar onde a despressurização se originou. Estive lendo a análise da trajetória que você fez para o voo 800. Gostaria de tentar o mesmo. Análise de trajetória balística é uma técnica que os investigadores americanos usaram para descobrir como o voo 800 da TWA se desintegrou. É impossível realizá-la sem computadores especializados. Nós pensamos que, como o avião se desintegrou em pleno voo, a análise de balística que a NTSB realizou no voo 800X TWA poderia ser muito útil para nós, para nos ajudar a analisar a trajetória dos destroços que voaram. Conforme são trazidos para o cais, cada pedaço do avião é catalogado com um número de identificação. Três, 2, 7. Kei Young seleciona 18 pedaços de destroços para serem analisados por computador. Alguns da dianteira, alguns do meio e alguns da traseira do avião. 199.
Junto com todas as outras informações, ele incluirá o peso e o formato de cada item no computador. 526. Baseando-se em onde os pedaços caíram, o computador deve poder calcular qual desses 18 pedaços foi o primeiro a se desprender do avião. Podemos ver quando cada um desses itens se desprendeu do avião? Todas as informações geram um quadro do que aconteceu a 35 mil pés. Ke-Yong vê como o voo 611 se despedaçou do início ao fim. A cauda se desprendeu Juntamente primeiro. com as válvulas de equalização, essa é uma pista muito importante. Então isso indicou que alguma coisa aconteceu na traseira da aeronave, em oposição a algo ter acontecido na dianteira. Os investigadores agora querem recuperar itens da parte traseira do avião. Centenas de pedaços de destroços estão empilhados no porto da ilha Penghu. A NTSB envia o engenheiro metalurgista Frank Zakar para Taiwan para examinar os destroços. Eu estava caminhando ao longo dos destroços empilhados e, de repente, passei pelo item 640 e percebi que havia algumas áreas de interesse que eu queria pesquisar mais detalhadamente. E neste pedaço de metal judiado, os investigadores encontram ouro. Houve um momento eureka no cais. Pensamos, podemos ter achado alguma coisa aqui. Oi, é o Frank. Acho que encontramos o barril de ouro. O item de número 640 daria aos investigadores uma ideia do que pode ter acontecido e os levaria a concluir que o acidente do voo 611, na verdade, havia começado há 22 anos. Voltaremos a seguir com Desastres Ideal. Vamos tirar o máximo de fotos que pudermos. O grande pedaço de fuselagem que chamou a atenção de Frank Zakar é exatamente o que os investigadores estavam procurando. Ele inclui uma parte de baixo da fuselagem, da parede lateral e a porta traseira do compartimento de carga. É da parte traseira do avião, precisamente onde a análise mostrou que o despedaçamento começou. Este pedaço de escombro era extremamente incomum. Não era o mesmo que vimos nos outros pedaços e imediatamente chamou nossa atenção e atraiu o foco da investigação. O modo como as peças de metal estão rasgadas sugere que foram arrancadas violentamente em pleno ar. Aerodinamicamente, quando o avião se move pelo ar, se ele se despedaçar, só a força do ar que entra a mais de 800 km por hora, quebraria uma estrutura perfeita. É o que chamamos de uma fratura por sobrecarga. Então, a maioria das partes que recuperamos antes foi uma indicação desse tipo de sobrecarga. Quando o metal se parte devido à sobrecarga ou estresse excessivo, ele se parte a um ângulo. Mas as partes fraturadas do pedaço 640 não possuem um ângulo, são retas. O que acha? Definitivamente não é sobrecarga. É metal fatigado. Fraturas por fadiga acontecem quando o metal é estressado repetidamente ao longo do tempo, até que ele se parte. É bem diferente de fratura por sobrecarga. Tipicamente, uma fratura de metal fatigado tem a aparência reta. Ele fica bem liso. É exatamente o tipo de fratura que os investigadores observam na peça de número 640. Isso revela que ela não se partiu do avião de repente conforme ele caiu do céu. Esta parte foi se separando do avião com o tempo. Isso teria causado a morte de 225 pessoas?